Eu convido para participar da nossa mesa remota, né? É uma mesa redonda remota. As enfermeiras da nossa querida UEL, nossas veteranas, a enfermeira Júlia Miranda Cruz, graduada pela UEL, R2 em obstetrícia pela Autarquia Municipal de Apucarana e consultora em amamentação pela Unimaterna. E também a enfermeira Paula Gabriel Martins, graduada pela UEL, também é consultora em amamentação e pós-graduanda em obstetrícia e ginecologia pelo Albert Einstein, e ela é laser terapeuta pós-parto pelo Instituto Cristiane Dias. Meninas? Oi. Oi, gente. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Então, assim, gente, vou explicar para vocês ouvintes, como que vai funcionar essa mesa redonda. Nós separamos algumas perguntas que englobam. A gente tentou englobar bastante coisa sobre a amamentação para a gente estar tirando as dúvidas de vocês e também para estar realmente finalizando esse agosto dourado, sanando todas as dúvidas. Nós separamos algumas perguntas, mas a qualquer momento vocês podem mandar no chat a pergunta de vocês. Pode ser que ela venha mais para frente, mas não tem problema. Se ela vier mais para frente, a gente e vocês já tiverem perguntado, a gente pula ela ou dá uma retomada, mas se sintam à vontade de perguntar no chat, tá bom? Se vocês quiserem saber as experiências das meninas também, como enfermeiras que foram da nossa querida UEL e agora estão trilhando o caminho delas pela residência de obstetrícia, tá bom? Então, assim, meninas, a primeira perguntinha que a gente separou para nossa roda de conversa é: como a gestante pode se preparar, tanto psicologicamente quanto fisicamente, para obter uma amamentação efetiva e sem complicações? Bom, acho que a gente vai responder cada vez uma, para não ter muito. Aí qualquer coisa a gente se complementa. Beleza. Posso começar, Paula? Pode. Primeiro, gente, muito obrigada pelo convite, a gente está muito feliz. Eu acho que é a nossa primeira palestra, né, depois de formados. Então, dá um friozinho na barriga, mas a gente está muito contente. Então, a pergunta é como se preparar, né? A questão principal para a gestante, nesse momento, é informação. Porque ainda tem muito profissional que fala de bucha para esfregar nos mamilos, que fala de métodos para formar bico, se ela não tem, né? Se ela não tem mamilo protuso. E são métodos ultrapassados. Só faz mal para a mulher, para a pele dela, e só pode piorar enquanto ela amamentar. Então, a informação principal é ela saber como realmente é a amamentação. Nós, como profissionais, temos que falar a verdade para elas, porque nas propagandas é muito romantizado, é muito simples, é aquela posição tradicional e é só daquele jeito. E, na verdade, não é assim, né? Então, chega na hora H, a mulher fica desesperada, tem os palpiteiros para atrapalhar um pouco também. E também tem a questão do banho de sol, que eu estava até conversando com a Paula esses tempos sobre isso. Tem gente que ainda indica o banho de sol nos mamilos, né? Se der para tomar em casa e etc. Mas tem gente que não indica, porque pode ressecar um pouco a pele também e também prejudicar na hora do bebê pegar. Então, o banho de sol é uma questão que ainda está meio sem uma resposta certa. E também tem a questão de como é a mama da mulher, se ela sente mais sensibilidade ou não, então a gente pode estar indo por esse caminho. Também tem gente que fala que quanto mais clara a pele, mais sensível ela vai ser. Então, eu, por exemplo, que sou muito branca, se eu tomasse banho de sol, isso pode prejudicar na hora de amamentar, pode deixar a minha pele, a minha mama mais sensível ainda. Então, a questão principal para a mulher é informação. A gente tem que falar a verdade para ela e falar que ela vai ter que ter muita paciência, tanto com os palpiteiros como com o bebê, porque é um aprendizado para os dois. A mãe vai estar aprendendo a colocar o bebê para mamar e o bebê vai estar aprendendo a sugar, a pegar o peito, né? Então, é basicamente isso. E também lembrar sempre para ela que, às vezes, o leite dela não vai descer antes, durante a gestação, não vai descer logo depois que o bebê nasce, principalmente se for de cesárea. Então, colocar o bebê para estimular, dar sempre essas orientações, colocar o bebê para estimular, que assim o corpo vai falando, nossa, o bebê nasceu, eu tenho que produzir o leite. Ela ter um bom contato com o bebê também, a citocina ajuda também nessa descida.
Então, a questão principal é a informação, deixar ela bem ciente de tudo, que não é fácil, não é para assustá-la, né? Tem que falar de um jeito maleável aí para não assustar ela, mas também não é para mentir, porque senão depois vai chegar lá na hora H, ela vai ficar desesperada, daí não vai saber o que fazer, daí entra os palpiteiros, daí entra a fórmula, a mamadeira e vai por água abaixo. É isso mesmo. E assim, você já falou um pouquinho, né, que pode ser que não aconteça antes do parto, mas quando ocorre a pojadura? Explica um pouquinho para o pessoal como que é, né? Porque muitos aqui não passaram ainda pelo módulo de saúde da mulher, muitos aqui ainda não tiveram esse contato ou são de outro curso, então se vocês puderem falar um pouquinho. Então, a pojadura é quando a mama está se preparando, né, para descida do leite maduro. Então, é após a fase do colostro, que é aquele leite inicial. Então, é até o 5º dia após o parto. Então, nesse momento, as mamas elas ficam maiores, cheias, podem ficar quente. E a gente tem que sempre lembrar que nessa hora acontece o engurgitamento mamário. É a principal coisa que acontece durante a pojadura. Então, essas mamas, como elas ficam muito túrgidas, muito cheias, a gente precisa sempre pensar na pega da criança na hora que a pojadura está acontecendo. Porque se a criança pega sem o mamilo tá flexível, a gente vai fissurar esse mamilo. Então, acredito que seja um dos grandes pontos da amamentação hoje em dia. Então, a gente tem que sempre ver se ela está passando pela pojadura, se esse mamilo tá, se esse peito tá muito túrgido, a gente precisa fazer massagem, a gente precisa incentivar essa mãe, ensinar ela a fazer massagem, para que quando essa criança pegue, ela não fissure o mamilo, porque se ela fissurar o mamilo, ela ela não vai querer amamentar, essa mama vai ficar mais cheia, e isso daí pode virar um ciclo vicioso. Então, a pojadura é essa descida do leite, mas a gente tem que sempre estar ligado, né, na pega do bebê, principalmente nessa época. E falando sobre a pega também, qual é a melhor posição? Existe uma posição melhor, aliás, para amamentar e conseguir essa pega correta? Então, a melhor posição, eu falo, na verdade todo mundo fala, né, que é a verdadeira, é a posição que a mãe e o bebê estão mais adaptados e relaxados e que conseguem fazer o processo. Porque tem várias posições, não sei se vocês conhecem todas, tem a tradicional, a cavalinho, tem a invertida, tem a deitada, dá para ela dar o peito de lado, deitada de lado também. Se alguém não conhece alguma posição, pode estar falando aí que eu tento mostrar para vocês aqui. Então, a melhor posição é o que eles mais se adaptarem bem. Porque, que nem quando a mãe desce de uma cesárea, por exemplo, ela tem que ficar 6 horas deitada por causa da hack, não pode levantar, né? E daí já bota o bebê lá em cima do colo dela. É horrível essa posição, elas têm muita dificuldade. Então, tem que avaliar todo um contexto. Se o bebê tem uma boquinha pequena, se ele fica pegando e tirando, se a mãe vai precisar ter controle dessa cabecinha dele para falar assim, não, é mais para cá, mais para lá. Se a mãe tiver uma rede de apoio, é muito bom. Se ela tiver um acompanhante, ou uma mãe, uma irmã, sei lá, alguém que possa ajudar ela durante isso, também é muito bom, porque o bebê pode dar trabalho, ainda mais no começo. E ela sempre quer posição tradicional, que às vezes é a mais difícil, porque ela tem que pegar, sustentar o peito, a preguinha para colocar na boca do bebê e trazer o bebê e elas ficam todas desconfortáveis. Então a gente tem que mostrar todas essas posições e ver qual que ela fica mais adequada, mais confortável para dar o mamar para o bebê, né? E também essas coisas de poltrona, de amamentação, etc. É muito difícil usar por conta da posição que ela vai estar mesmo. Ela tem que estar relaxada, ela tem que trazer o bebê até ela, não levar o corpo dela até o bebê, porque senão dali uma semana ela já não aguenta de dor nas costas. Então a gente sempre tem que ver como que tá esse processo dela. Se ela tá com dificuldade, vamos mudar de posição. Se ela tá, não, assim tá bom, tô conseguindo, vamos manter essa posição. Mas quer conhecer outras? Às vezes você quer dar deitada, ainda mais à noite, que o bebê chora, acorda à noite, né? Então tem todas essas posições que a gente pode estar mostrando para elas. Não tem nenhuma que é a certa, a ideal. A ideal é o que ela sentir mais à vontade e o bebê estiver bem. Ai, perfeito.
É sempre bom mesmo, porque normalmente tem mães que acham que só tem uma posição e tem que ser aquela, né? E é a que melhor. Direcional, principalmente. Isso, exato. E o que é AME para vocês, aliás, a definição mesmo? E quanto tempo se deve mantê-lo? Então, aleitamento materno exclusivo é quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou, né, leite humano de outra fonte, seja de banco de leite, né, sem líquidos ou sólidos, com exceção de xaropes, gotas, algum sal de reidratação que precise, e ele deve ser mantido por 6 meses, exclusivo, né? Após 6 meses de idade, é orientado à introdução alimentar e aí deve continuar a amamentação por 2 anos ou mais, enquanto a criança e a mulher desejarem, se sentirem confortável, mas exclusivo por 6 meses. Beleza. E ainda sobre isso, quais são os benefícios do leite materno para a mãe e para o bebê? Qual que na verdade, o que o aleitamento materno traz de benefício para a mãe e para o bebê? O aleitamento materno traz muito benefício para os dois. Para a mãe, logo depois que o bebê nasce, se ele está na hora dourada, se está amamentando, né? É muito bom porque diminui o índice de hemorragia, ajuda a contrair o útero daquela mulher, diminuindo o índice de hemorragia também diminui a incidência de anemia. Ela pode usar o aleitamento materno como contraceptivo, né? Durante esses 6 meses de aleitamento materno exclusivo, contanto que ela não menstrue, né? Menstruação diferente de lóquios. Então, os lóquios é o sangramento que vem logo depois do parto. A menstruação vai vir só depois de meses. Então, ela tem que estar atenta a isso. Se ela está amamentando, ela também perde todo o peso que ela ganhou durante a gestação, costuma a voltar ao peso de antes da gestação. E para o bebê é muito mais benéfico ainda, porque deixa eu pegar aqui, ó. Ele diminui o índice de mortalidade neonatal, o índice de desnutrição, de doenças crônicas, respiratórias, protege o bebê, dá uma proteção imunológica, melhora o desenvolvimento do sistema nervoso e cognitivo, melhora no desenvolvimento social, melhora no vínculo mãe-bebê também, né? É um aporte ideal de carboidratos, vitaminas e minerais. Tudo que o bebê precisa tá ali naquele leite. Perfeito. Antes da gente continuar, tem algumas perguntinhas no chat. E, pessoal, podem mandar, tá? As perguntinhas no chat. A Amanda perguntou o que fazer quando ocorre mastite. Vou responder porque foi mais ou menos, foi parte da minha pergunta. A mastite, normalmente, quando a gente detecta ela na consultoria de amamentação, a gente encaminha ela para o médico, porque vai ser necessário fazer antibiótico, não tem jeito. Então, a gente encaminha ela para o médico e o médico vai passar a medicação. Eu, como consultora de amamentação, quando eu atendo uma mastite, o que eu posso fazer, quando ela já está medicada, é fazer laser terapia para poder diminuir essas dores. Apenas. Só que eu não posso fazer a laser terapia antes dela ser diagnosticada pelo médico, porque se eu fizer, eu vou mascarar os sinais da mastite. Então, eu preciso encaminhá-la para o médico. Quando ela estiver sendo medicada, eu faço o laser como um tratamento complementar. Respondida, Amanda? Continuando, então, com as nossas perguntas, antes da gente voltar mais um pouquinho para o chat, voltando sobre o que a gente estava falando sobre o leite materno, né, sobre os benefícios, por que o leite materno é considerado o alimento padrão ouro, que é o que leva o nome do agosto dourado, né? Bom, o leite materno, eu vou entrar agora um pouquinho já na parte mais de componentes do leite, né? Mas eu preciso falar disso para poder explicar o quão importante ele é, né? Então, o leite materno, ele é considerado padrão ouro por ele ter todos os componentes necessários e ele é modificado a cada fase da vida, suprindo cada necessidade do desenvolvimento dessa criança. Então, a gente tem o colostro, o leite de transição e o leite maduro. O colostro, ele vai de 3 a 5 dias pós-parto, né, que é quando entra na fase da pojadura. Então, ele tem
sódio, potássio, cloreto, proteína, vitamina, mineral, IgA, em maiores concentrações do que o leite maduro. E ele é rico em anticorpos, que ele protege contra bactérias e vírus presentes no canal de parto e do contato humano. E ele permite a colonização da flora intestinal para passagem de mecônio. Então, ele é feito realmente para os primeiros dias de vida. O leite de transição, que ele varia de 7 a 10 dias até 2 semanas pós-parto, ele tem altos níveis de gordura, de lactose, de vitaminas e ele é mais calórico que o colostro. Então, é a partir dos dias que a criança já vai começar a realmente ganhar mais peso. E o leite maduro, que é após 2 semanas de parto, que ele é um leite completo que atende todas as necessidades nutricionais do bebê nos 6 primeiros meses de vida, incluindo água, carboidrato, proteínas e gorduras. Então, qualquer adulto tem necessidade de todas essas coisas em uma refeição. E a criança, ela consegue a partir do leite, que é um alimento só, né? Então, ele oferece um equilíbrio nutricional, fornece proteção contra infecções na infância, promove melhores taxas, né, de sobrevida, menores riscos de síndrome de morte súbita infantil, desenvolvimento cognitivo, reduz riscos de doença alérgica, obesidade e diabetes tipo 2. Então, ele faz tudo. Eu não consigo achar outro alimento no mundo que faça o que ele faz. Então, acredito que realmente ele é padrão ouro e infelizmente não é todo mundo que consegue, né? Mas acho que é perfeito para qualquer criança. É a primeira vacina do bebê, né, que fala. Perfeito, meninas. E vocês podem falar um pouquinho para a gente quais as principais diferenças entre a fórmula infantil e o leite materno? Então, tudo isso que a Paula falou é muito difícil a gente achar na fórmula, né? O leite materno tem todos esses complementos que as pessoas precisam numa alimentação. E na fórmula não, sem contar que o leite materno, ele daquela mãe, especialmente para aquele bebê, para o filho dela. Então, traz toda essa proteção para ele. A fórmula não, ela é feita de um leite de vaca ou de outro animal, não tem todos esses elementos essenciais, né? E com isso pode trazer alguns malefícios para o bebê, né? Ele pode ter alergia, principalmente à proteína de leite, né? A lactose, alteração no intestino, no estômago, no esôfago, pode dar problemas respiratórios, sem contar também que é um custo alto, né? Porque, por enquanto, é uma latinha de NAN. Depois vai para 2, para 3 latinhas. Né? E leite materno é de graça. O peito está ali fabricando o tempo todo. Realmente. E daí isso entra um pouco no lema da SMAN desse ano, né? Sobre a Sim. sustentabilidade. Mas a gente vai chegar lá ainda. E quando a mulher opta por não amamentar, qual é a conduta e orientação? Porque a gente sabe que por mais que seja tão divulgado, tem mães que não querem amamentar. E o que a gente faz? Quais são as condutas e as orientações sobre isso? Bom, primeiramente, eu vou escutar e apoiar essa mulher, porque possivelmente ela não vai ter apoio de nenhum lugar. Então, eu preciso escutar e apoiar essa mulher. Eu preciso entender o porquê ela não quer, quais são os medos, as inseguranças, por que ela fez essa escolha. Preciso reforçar para ela os benefícios do aleitamento, preciso falar para ela tudo que ele vai trazer de bom para ela e para a criança, né? Para tudo no mundo. E se mesmo assim ela optar por não amamentar, eu vou dar a opção ainda para ela de ordenhar esse leite e oferecer de outras formas para a criança. E se ainda assim ela for resistente, não quiser, eu vou ter que encaminhar ela para o médico para que seja receitada a medicação para inibir esse leite e para que seja iniciado a amamentação de outra forma que não seja aleitamento materno para essa criança. E quais são as principais complicações referente ao aleitamento materno que vocês atendem? A gente já falou um pouquinho da mastite, né? E qual é a conduta, assim? O que vocês mais veem na prática de complicações? Posso falar primeiro, Paulo? Pode.
eu vejo mais. Eu como residente, passo no banco de leite. E aqui, eu, no meu momento de banco de leite, vi mais fissuras. Outras residentes viram mais coisas, mas eu vi mais fissura por pega incorreta. Então, nesse caso, quando a paciente chegava lá, ai, que meu peito tá doendo, tá machucado, não aguento mais na mamar, faz cara de dor, sente dor, quase chora quando o bebê tá no peito. Então, eu primeiro via como ela colocava esse bebê, como esse bebê pegava, mostrava para ela os sinais de erro, conversava com ela se ela tinha algum apoio, se ela realmente estava querendo continuar nesse processo de amamentar. Todo aquilo que eu disse no começo, falava que não é fácil, mas que a gente ia ajudar, né? E daí eu colocava o bebê do jeitinho certo, mostrava todas as posições mesmo, para ela achar um jeito melhor, para ela ver esperança, né, nisso. E depois, no final, quando eu depois colocava, o bebê mamava bem, eu fazia ela colocar sozinha para ver se ela entendeu, para ver se estava tudo bem mesmo. Porque às vezes ela fala que entendeu, mas porque ela tá com vergonha de falar que não entendeu, vai chegar em casa, vai desandar, né? E é sempre bom, se for no banco de leite, por exemplo, falar para ir todos os dias, se der mais de uma vez por dia, para ela não estar desistindo. E é bom lembrar também que se o bebê estiver muito irritado, já faz tempo que ele mamou, vai ser pior ainda esse processo, né? Então, quando a gente orientava os pacientes, a gente pedia para vir um pouquinho antes do horário de mamar, ou se não dava, a gente dava um pouquinho por copinho, né? O próprio leite da mãe ordenhava, dava por copinho, para depois tentar colocar o bebê nele, porque bebê irritado não vai conseguir aprender. É isso, era mais fissura que eu via. Eu esqueci que eu também tenho que falar, peraí, eu esqueci. Eu também, eu acredito que o que eu mais atendo seja fissura. Eu acredito que muitas vezes essas mães elas não recebem um atendimento adequado nem no pré-natal e nem no pós-parto, né? Acaba faltando muita informação para essas mães. Eu lembro, principalmente na nossa época de faculdade, acredito que vocês que quando passam na maternidade percebem isso. O tempo que a gente fica ali, que a gente se dedica para isso, a professora, a gente, os residentes, não é suficiente, né? Porque a gente vai embora uma hora e essa mãe precisa continuar. E às vezes ela não vai ter essa ajuda de todos os profissionais. Eu, pelo menos no serviço que eu trabalhava, eu, pelo contrário, eu via mais o pessoal dando forma para essas crianças dormirem e aí eu pegava um plantão com todo mundo apagado, e aí eu tentava fazer essas crianças mamarem, e aí eu causava raiva nas mães, porque aí as crianças acordavam, né? Então é sempre uma briga. E quando elas chegam em casa, elas chegam com muita dúvida, né? Na maioria das vezes elas não estão amamentando efetivamente, porque não foram ensinadas corretamente. E isso vai causar malefícios para os dois, principalmente a fissura, né? Então, a minha conduta frente a isso eu vou avaliar essa mamada completa até a criança soltar do seio. Eu vou avaliar se a criança tem algum freno labial ou freio lingual. Se eu identifico alguma coisa, eu encaminho para odontopediatra e eu corrijo o problema que está causando a fissura. Igual a Júlia falou, 90% das vezes é pega, né? Então, normalmente a gente corrige pega, dá certo. E, quando necessário, eu aplico os protocolos de laser terapia. Mas eu faço como tratamento complementar. Então, primeira correção da fissura. E a gente tem algumas perguntinhas antes da gente continuar sobre essas coisas. Então, tem que esperar uma mama esvaziar para poder usar a outra? Isso é uma coisa que todo mundo fala muito. Como que funciona? Ai, a gente tava falando disso esses dias. Tá sendo igual a história do banho de sol na mama. Porque ultimamente tem gente falando que não precisa esvaziar. Não é que não precisa esvaziar, né? Que o leite, falam que o leite lá do fundo, o último leite é o mais gorduroso. Né? Por isso que precisa esvaziar para o bebê ganhar peso, né? E tem gente que fala que não é assim mais hoje em dia. Ainda na residência, tanto na faculdade como na residência, essa orientação para mim de que precisa esvaziar toda a mama, todo o leite da mama para depois ir para o outro. Se for coisa assim, mamou agora, daqui 10 minutos vai mamar de novo, continua na mesma mama, até sentir ela vazia mesmo. Não é para ficar trocando de pouquinho em pouquinho. É assim que a gente faz aqui em Apucarana ainda. O que eu aprendi durante também
a graduação, o meu curso de amamentação também é esvaziar a mama. Porém, hoje em dia, já se fala muito de que o leite, ele é um só, ele não tem esse leite anterior e posterior, né? Ele é um leite só, então você não tem a necessidade de esvaziar a mama. Por exemplo, uma mãe de trigêmeos, ela tem que se virar com o que ela tem, independente da demanda, né? Então, é o que é falado. Porém, ainda é uma discussão também. Mas é sempre bom lembrar que se fica leite parado ali, vai empedrar, né? Vai dar os problemas. Então, tem sempre que estar aqui avaliando isso. E antes da gente fazer as perguntas sobre a Semana Mundial do Aleitamento Materno, né, para vocês falarem um pouquinho disso, tem bastante perguntinhas para vocês no chat. Então, assim, a Isadora perguntou quando não é indicado a amamentação. Então, quando a mãe é HIV positivo, eu acho que o caso mais principal, assim. Quando a mãe fuma, não tem problema, é o risco-benefício que a gente fala, né? Quando fuma ou tanto tabaco, né, cigarro, maconha e tal. É risco-benefício, tem que ver. Se a mãe usa drogas mais pesadas, por exemplo, crack, cocaína, vale a pena deixar esse bebê mamar esse leite, continuar nesse vício, porque também passa para o bebê, né? Tanto quanto está na gestação, depois com o leite materno. Se a mãe está usando alguns medicamentos, principalmente medicamentos para algum tratamento mental, que é muito forte, também preferem que não o amamente, né? Para encerrar esse ciclo aí, para também não estar passando para o bebê. Porque tudo que a mãe ingere, tanto de boca, de nariz, tudo que ela ingere vai estar indo para o leite e vai estar indo para o bebê. E tem que ver esse risco-benefício. Ah, tá. Acho que vale ressaltar também que tem algumas doenças, por exemplo, tratamento oncológico, essas coisas, óbvio que não dá, né? E algumas doenças que se elas tiverem, tipo, de forma ativa, né? Tipo tuberculose, né? Citomegalovírus, essas coisas que, acho que a Júlia falou as mais gerais, que são causas realmente absolutas, que não vai amamentar de forma alguma, mas existem algumas outras causas que são meio relativas, depende de como vai estar. Então tem que avaliar caso a caso, né? Exato. Tá. E a Maria Eduarda Sodré está perguntando se a mulher tiver piercing, ela pode. O piercing pode atrapalhar na amamentação? Tem que tirar. Ai, caiu minha câmera. Eu nunca vi uma gestante conseguir ficar com piercing no mamilo. Nunca vi. Creio eu que aumenta muito a acessibilidade durante a gestação, já ela não vai conseguir ficar. E também, tanto a mama quanto o mamilo cresce durante a gestação. Então, acho que vai estar incomodando ela e na hora de chegar lá na amamentação ela já vai estar sem. E mesmo se ela aguentar, né, é uma porta de entrada para infecção, para bactérias, então é bom tirar antes, quanto antes. Tá. E a Carla Isabel perguntou qual é a importância da amamentação no desenvolvimento da musculatura facial do bebê. É muito importante, porque quando o bebê mama no peito e quando ele mama numa mamadeira, é completamente diferente a posição da boca dele. O jeito que ele suga, a posição da língua, a posição dos dentes. Então a gente vê muitas fotos, né, quando tá na mamadeira, com chupeta, aqueles dentes bem abertinhos, né, com um jeitinho bem redondo da chupeta da mamadeira. Então é muito importante o bebê amamentar no peito, porque daí vai desenvolver tudo certinho, vai ter uma harmonização facial natural aí. Tá. Por isso que a gente fala muito do Hospital Amigo da Criança, né? Que a gente não orienta não trazer e não deixa a chupeta e a madeira, né? Sim. E a Rafaela Gomes perguntou: mastopexia ou silicone pode prejudicar na amamentação? Vai prejudicar se houver durante a cirurgia, né, você mexer em nervos ou em terminações nervosas ou em musculatura. Se for colocado, por exemplo, atrás do músculo a prótese de silicone
ou a mastopexia feito com aquela cicatriz em T, né? Isso não prejudica. Tudo depende do quanto foi mexido na cirurgia. Por exemplo, uma pessoa que tira muito excesso acaba tirando muitas glândulas, muito tudo. Então, é uma pessoa que vai ter mais dificuldade de amamentar. Então, é bom, se você, por exemplo, jovem, quer um dia ter filhos e amamentar, e também quer ter silicone, etc., falar disso para o médico. Eu acho que geralmente eles costumam perguntar também, quando é muito jovem, ainda não teve filhos, para escolher, né? Se vai ser por cima do músculo, por baixo. A Pamela Cristina perguntou: o que pode causar a parada do leite maduro? Não ter mais, o leite não descer mais, no caso? Isso. Às vezes uma mãe tem uma pouca produção, uma baixa produção e não foi estimulado o suficiente. Às vezes medicamentos também que ela precisa tomar por conta de alguma doença pode estar cessando aí a produção de leite. Muito nervosismo, se ela passou por um nervoso da família ou um nervoso da gestação, do puerpério, né? Quedas de hormônio, pode estar também influenciando nessa produção de leite. Acredito que os grandes fatores que impedem uma amamentação, assim, em termos de leite, às vezes o estresse, esse nervosismo, essa ansiedade, que ajuda, a parte psicológica é muito importante, e o estímulo. Quanto menos a criança mamar, menos leite vai descer, e por menos tempo ela vai mamar. Por isso que é bom, lá no começo, quando ela quiser se preparar, falar a verdade para ela, que não vai ser fácil, né? É verdade. E a Mariana Coenin perguntou: mulheres que estão amamentando podem fazer tatuagem ou algum risco para ela e para o bebê? Eu acho que não existe uma proibição. Existem muitas mulheres, por exemplo, que pintam o cabelo durante a amamentação. Muitos médicos proíbem, muito médico libera, né? Eu acredito que não interfira tanto assim, porque não é uma coisa sanguínea, não é uma coisa geral assim, né? Mas a gente tem que pensar que é um processo de cicatrização também, né? E você vai estar direcionando o seu corpo mais para outro lugar para agir do que. Acho que para cada coisa tem seu tempo. Sem contar que você pode contrair alguma coisa durante É. a tatuagem, né? E dependendo do que for, pode trazer mais problemas. Sim, verdade. A Brenda Emanuele perguntou: quando a mãe tem muito leite, mas pouca vazão, o que é indicado? Fala. Eu fiquei esperando se você ia. Não tem como aumentar a vazão, né? Não, eu acho que é colocar a criança para mamar e esvaziar a mama. Se você percebe que a criança não consegue esvaziar a mama sozinha, esvaziar na ordenha. Você pode oferecer esse leite de outras formas, copinho, né? Em outras maneiras, mas não existe uma maneira de você aumentar essa vazão, né? E às vezes assim não atrapalha na amamentação. Às vezes o bebê se adapta com isso e tá tudo bem. Aí se tiver algum problema, né, a gente vai ter que estar intervindo. E o tamanho do seio ou do bico do seio influencia na quantidade de leite? Vai muito de mulher para mulher. Tem mulher que já tem um peito bem grandão e depois fica cheio de leite, mas tem mulher que tem peito pequenininho. Aí depois da gestação o peito aumenta e continua grande, cheio de leite. Então, leite vai muito de mulher para mulher. Ter peito pequeno não quer dizer que você não vai conseguir amamentar. As pessoas ficam bastante com medo, né? Ai, eu não tenho peito, não vou ter peito. E a Isadora perguntou se existe algum limite de tempo para amamentação. Por exemplo, a mulher pode amamentar até quando ela e o bebê ou a criança, né, de 3, 4, 5 anos quiser? Pode. Tanto que tem aquelas crianças que mamam até 7, 8 anos de idade, né? É importante também dizer que se a mulher engravidar de novo, ela pode continuar amamentando, né? Essa criança que ela já teve. Então, não tem tempo para você parar de amamentar. No momento que for confortável para você e para o seu filho. Às vezes o bebê vai parar antes do que a mãe estava querendo,
ou às vezes a mãe vai ter que parar antes do que o bebê, né? Mas enquanto está tudo bem para os dois, pode continuar. E a Jaqueline Aparecida perguntou: por que é causado o engurgitamento materno? E como reverter essa situação? Dela corrigiu, engurgitamento mamário. O engurgitamento mamário, ele é causado por essa grande quantidade, né, de leite no peito, ou o peito estar preparando para essa grande quantidade. Então, o que a gente pode fazer para reverter é deixar a criança mamar, é colocar as crianças no peito. Então, sempre fazer essa flexibilização de auréola para poder colocar a criança e colocar para mamar, porque só assim que vai esvaziar esse peito, esse engurgitamento vai passar, entre aspas, porque ele vai voltar na próxima vez que encher. É sempre bom lembrar que peito é fábrica, não é estoque. Então, se tiver ali, se o leite continuar parado, vai engurgitar. Então, tem que sempre estar retirando. Se for muito leite, quiser tirar um pouquinho antes do bebê mamar, para até ficar mais macio para o bebê, tudo bem, pode estar doando esse leite. Também é muito bom falar com ela sobre a doação de leite. E a Pamela Cristina perguntou o que vocês acham das técnicas caseiras para aumentar a produção de leite. Eu acho tudo mito. É assim, né? A questão não é a cerveja preta que vai fazer o leite aumentar, não é a canjica da sua avó que vai fazer o leite aumentar. É o líquido, né? Elas sentem muito sede enquanto estão amamentando. Então, beber bastante água ou coisas líquidas vão estar ajudando. Mas elas ficam muito nisso. Tem que ser cerveja preta. Tem que ser canjica. Não é bem assim. A cerveja preta até não é bom, né? Porque contém álcool. Então, O melhor álcool na inibe. água. O álcool ajuda a inibir, além de ser contraindicado para criança, né? Mas assim também, se a avó tá lá enchendo o saco, por exemplo, então toma, porque só vai dar dor de cabeça para você, aquela avó na sua cabeça. Então toma, pronto, ó, você tá me ajudando, que bom, sabe? Então tem tudo isso para avaliar. A Vanessa Albano perguntou quais são os métodos eficazes para desempedrar o leite e as técnicas caseiras, assim. Quando o peito está muito cheio de leite, o ideal é não pôr água quente, que só piora. Daí causa mais engurgitamento, causa mastite e vai disso para pior. Então, na hora do banho, tomar esse cuidado, né, de não estar tomando banho muito quente. Antes de estar ordenhando, ordenhar sempre, deixar o bebê mamar sempre. Elas sentem muita dor quando o peito está bem empedrado, mas é o momento que o bebê mais precisa mamar para estar ajudando ela. Eu acho importante lembrar que o peito, esse peito empedrado, né, que a gente fala, a criança não consegue extrair nada dali, né, porque esses ductos estão todos obstruídos. Então, é importante, igual eu falei antes, a gente ensinar essa mãe a fazer a massagem. Acho que é uma das coisas mais importantes. Foi o que a Júlia falou, ela precisa extrair um pouco, às vezes, esse leite para ele conseguir mamar. Se tiver obstruído, ela não vai conseguir tirar um pouco desse leite. Então, sempre massagem circular, vai descendo em direção à areola, sempre tentando flexibilizar ao máximo. Se conseguir colocar direto a criança no peito, se não, tira um pouco. Eu acho que o mais importante, a primeira coisa que eu ensino para qualquer mãe é massagem. Primeira coisa, sempre. E assim, quando começa a empedrar, a gente sente, eu não sei se alguém aqui já teve contato com isso, né? Mas sente certinho, bem duro, uma bolinha que você vai massageando, e depois de um tempo você não sente mais a bolinha. Então, se a mãe tá com o peito muito duro, eu já peguei lá no Boca de Leite uma mulher que tava com a mama toda muito dura. Então a gente fazia um shake, na hora do shake, que é só pegar e balançar mesmo, já começava a sair bastante leite, e depois a gente começava a trabalhar nessas. É horrível, né? Elas sentem muita dor. Quando eu fazia o shake, a moça nem olhava pra minha cara, ela falava que tinha ódio de mim nessa hora. E daí eu ia lá, massageava, né, movimentos circulares nessas pedrinhas e dava pra sentir dissolvendo. E daí a gente colocava o bebê. E enquanto o bebê tava mamando, ela mesma ficava fazendo essa massagem nela para ir dissolvendo o máximo possível. Deixa eu ver aqui.
A Rafaela Gomes perguntou: mães que têm o bico do peito para dentro, ela terá mais dificuldade para amamentar? O que vocês indicam para esse caso? Bom, é o bico invertido que a gente fala, né? Então, pode causar um pouco mais de dificuldade, mas não é algo que vai atrapalhar para sempre. É só ela ter as informações certas, né? Tem várias posições aí que podem estar para ela estar se adaptando com isso. Às vezes a tradicional nem sempre é melhor, ainda mais nesses casos. Ela vai precisar fazer uma preguinha, o bebê vai precisar se adaptar também. E enquanto o mamilo estiver dentro da boca do bebê, ele vai estar formando um biquinho ali, porque conforme o bebê suga, o mamilo vai se adaptando na boca dele, na linguinha dele, junto com o palato. Aí dá tudo certo. No começo pode dar um pouco de trabalho, mas trabalhando bem nisso, mostrando várias posições, no fim dá certo. Eu vou pular uma pergunta aqui, depois volto para ela, porque ainda tem a ver com isso. A Morgana Marques perguntou se tem algum procedimento indicado para melhorar a sucção em caso de mulheres que não têm o bico. Nesses casos, eu não sei como que a Paula vê, mas aqui, quando realmente está num processo bem difícil, a gente conta com a ajuda de fonoaudiólogas. E elas ajudam bastante nesses casos. No caso, eu não tenho um fonoaudiólogo, gostaria de ter, mas eu acho que realmente é colocar a criança no peito, porque assim, ele precisa entender que ali não tem o bico e que mesmo assim vai sair alguma coisa dali, né? Inclusive, tem muitas mães que, depois de amamentarem, ficam, né, com o mamilo protuso. O mamilo fica, às vezes, para as outras gestações, né? E é essa criança colocar no peito. A gente sabe que normalmente é o mamilo que mais machuca, que mais fissura, né? Então é ter muito Mais dá cuidado, trabalho. principalmente, que mais dá trabalho. Principalmente ter muito cuidado com a pega do nenê. Paula, não indico bico de silicone, não indico nada disso, né? Mas eu sei que tem muitos lugares que indicam, porque essa mãe tem um mamilo plano ou invertido. Eu não Tem, indico, eu gosto de botar pra mamar. tem lugar que é pior do que isso. Tem lugar que médico fala para dar beliscão, para ficar puxando. Então, sabe, são coisas que machucam a mulher. Então, o jeito é insistir, o bebê vai aprender. O bebê não sabe como é mamar no mamilo protuso. Então, ele vai aprender a mamar naquele mamilo. O lugar que eu trabalhava, eles gostavam de fazer bico com a seringa. Eles gostavam muito de fazer bico com a seringa. E para mim aquilo mais me doía de ver. Eu pensava, gente, vai machucar. Do que Sim. formava algum bico dele, não formava nada. Falando sobre isso, Dona Isadora perguntou qual a opinião de vocês sobre concha para seios, corretor de mamilos e protetor para bico de seio. Vocês acham que adianta alguma coisa ou só piora? Só piora. Sim, só piora. Paula, na minha experiência, só piora. Porque fica um ambiente muito propício para micro-organismo. Então, você pode, às vezes, causar uma cândida, alguma coisa naquela mulher que não iria acontecer, né? E eu não vejo nenhuma ajuda com isso. Já vi, sei que, principalmente lá na maternidade do HU, amam um bico de silicone, né? Amam indicar um bico de silicone para Uma todo concha. mundo. Amo uma concha, mas assim, eu não indico para ninguém. Tem mulheres que costumam usar, assim, eu acho que o jeito menos errado. Se ela tá com uma hiperlactação, toda hora tá pingando, molhando. Se ela precisa ir numa padaria, põe a concha, vai na padaria, volta e já arranca essa concha. Já limpa o peito, tudo bonitinho. Porque ficar ali por horas não dá. Eu acho que vale ressaltar também que, assim, são casos e casos, né? Às vezes existe um caso que aquilo vai funcionar e vai dar certo. E não tem como a gente dizer que nunca, mas Mas no geral costuma é. ser uma porta de entrada para bichinhos. E deixa eu ver aqui. As perguntas. Aqui. A Amanda perguntou se toda mulher pode doar leite e como ocorre essa doação. Quer falar, Júlia? Posso falar? Você gosta do banho Então, de leite? toda mulher que pode amamentar pode doar leite. Aqui eu não sei realmente dizer se em todos os bancos de leite, mas aqui no banco de leite de Apucarana, a mulher que fuma não pode amamentar só seu próprio bebê, não pode doar o leite. Então tem esses quesitos. Tem a mulher que tem aquelas
aquelas coisas que ela pode amamentar, mas só o próprio filho, e tem as que não tem doença, não tem nada. Eu creio que seja em todos os lugares assim. Eles pegam carteirinha da gestante, vê todos os exames que foram feitos, principalmente os testes rápidos, né? E se tiver tudo ok, pode estar doando. Pode estar indo no banco de leite doar, pode ir mais de uma vez por dia. E também pode estar levando frascos para levar para casa e armazenar esse leite por um bom tempo. O leite materno dura até 15 dias congelado dentro do freezer. Então, se você tem um frasquinho que está pela metade e você quer continuar completando ele, pode estar completando. Coloca lá a data do primeiro dia, do primeiro leite, né? E até 15 dias você pode estar levando ele com um pouco de leite para estar doando, para ele estar pasteurizando, né? Mas é bom levar o quanto antes também, porque às vezes não é o dia da pasteurização e tudo mais. Bom lembrar que a coleta, né, tem todas as questões de higiene e tudo mais em relação a cabelo, a bicho junto, né, e tudo mais, principalmente em épocas de Covid, né, muito importante. Sim, elas têm que estar de cabelo preso, máscara, ou não falar em cima do frasco, né? Lavar bem as mamas só com água, não precisa passar sabonete. Seca com papel, de preferência, porque a toalha pode vir um pelinho junto e tudo mais. E se for tanto ordenha manual quanto de bombinha, tem que ter esses cuidados. Não ficar relando na parte de dentro dos frascos. Então, normalmente os bancos de leite, eles costumam orientar certinho essas mães, porque tem que ser muito cauteloso na hora de doar. Essa foi uma pergunta muito legal, porque ontem a gente fez um quiz, né, no nosso Instagram, e a gente colocou pode congelar o leite materno, e muita gente colocou que era mito, então a gente agora tá vendo que pode, né? Não, pode sim, e na hora de descongelar, não pôr no micro-ondas, pôr em banho-maria com uma água quente por baixo e não congelar ele de volta. Então, é bom fazer pequenos frascos, pequenas porções, né, para descongelar só aquilo que o bebê consegue mamar. Até mesmo se você for congelar para o seu próprio filho, né? Não para doação. Eu indico, porque foi o que eu aprendi, além de não colocar no micro-ondas, de ser em banho-maria, com o fogo desligado, né? Tipo, você deixa a água ferver e você coloca o leite lá dentro, para ele não perder as propriedades, para ele não perder as propriedades. E ele dura até 12 horas na geladeira, né? Então, você tirar, você pode deixar na geladeira. Tem uma pergunta da Sara, que já entra com uma pergunta da Isadora, eu vou fazer as duas juntas. A Sara perguntou como é feita a técnica da ordenha. E a Isadora tinha perguntado se uma mãe, ela quer continuar a amamentar, mas ela vai voltar a trabalhar. Como que a gente ela? Travou no finalzinho, peraí. Mamãe que vai voltar a trabalhar. E ela quer continuar a amamentar. Como que a gente orienta ela sobre isso? Sim. Então, a ordenha a gente tem que estar chacoalhando bem essa mama e fazendo as massagens em movimentos circulares. Não tem nada para eu demonstrar aqui, mas a gente vai estar fazendo primeiro na areola, bem perto do mamilo, na parte em volta dele todo e subindo. Para os nódulos ali da frente começar a dissolver, a areola ficar mais macia para o bebê pegar, e os de lá de cima depois que a gente vai dissolvendo. E daí o movimento vai ser os dedos bem em volta da areola, só fazendo. Não tem como mostrar. Eu tô até com um ursinho aqui para ver se eu conseguir, mas não. Mas enfim, vai ter que fazer um movimento assim, de apertar. Não precisa empurrar o dedo, puxar o dedo até a ponta do mamilo, mas só de ficar apertando ali, o leite já vai saindo. Se for de bombinha manual, é só botar bombinha. É bombinha manual, não. A bombinha em geral é só botar ela, que daí ela já faz o shake, já dá uma chacoalhada e depois já vai sugando como se fosse o bebê mamando. A ordem é basicamente isso. Não sei se vocês conseguiram entender. Acho que a gente falou um pouco também sobre a questão de higiene e tudo mais, né, para poder fazer a doação, né, e para fazer a ordenha se você for guardar na sua casa, né, acho que funciona mais ou menos da mesma forma. Em questão sobre... vou falar um pouco para você falar. Em questão sobre a volta ao trabalho, eu acho que isso é uma coisa muito grande, assim, tanto é que hoje em dia existem até cursos que você faz para voltar ao trabalho ou para desmame para trabalho, né? Acredito
que a melhor forma realmente seja retirar esse leite, congelar ou deixar na geladeira e ver o que o seu serviço, né, a empresa que você trabalha te oferece. Se ela te oferece alguma sala para amamentação que você possa deixar a criança, por exemplo, se ela te oferece uma sala, uma creche que você possa deixar a criança e uma sala para você amamentar, né? Eu até vou falar isso em outra pergunta, isso é regulamentado por lei, que a gente é direito da mulher, mas a gente sabe que não existe, né, na grande maioria dos lugares. Então, essa volta ao trabalho, acho que é o medo da maioria das mulheres, né, sobre a amamentação. É a grande causa do desmame, né? E Exato. se ela for fazer o que a Paula falou, de congelar o leite e tal, em casa, a pessoa que vai estar lá cuidando e quer dar o leite para ela, tem outras formas além da mamadeira, né? Tem o copinho, tem umas mamadeiras que a pontinha vem com colher, que é bem melhor que a linguinha do bebê, o jeito que ele vai tomar esse leite é mais parecido com o amamentar no peito, que daí também não prejudica tanto a musculatura oral da criança. E a gente tem que pensar que se a gente começar, a partir do momento que essa mãe volta a trabalhar, se a gente começa a oferecer mamadeira, a gente vai acabar fazendo desmame, né? A gente vai facilitar o bico, pode causar confusão, pode ser que não cause, que ele mame das duas formas, né? Mas pode ser que aconteça também. E é sempre bom a mãe se der, né? Por exemplo, no horário de almoço, ir lá dar o leite pro filho, ou pelo menos à noite, antes de ir pro serviço também, para estar oscilando, para ele não perder de vez, né? Não rejeitar de vez o peito. Verdade. Tem mais algumas perguntas aqui. Antes, a Pamela Cristina, ela falou que é horrível o empedramento e que dói muito. E a Morgana falou que é quando ela engravidou, mandaram puxar o mamilo. Isso ainda tem até hoje. E a Pamela ainda falou que ela não conseguia sair de casa sem concha e pelo menos uma ou duas blusas extras. A Isadora perguntou se quando o bebê tá com monilíase, tem que interromper a amamentação, mesmo que momentaneamente? Não. Não. Normalmente a gente vai fazer o tratamento dela, mas a amamentação continua. Faz o tratamento do bebê e da mãe, daí no caso. E a Pamela perguntou se o uso da chupeta pode dificultar a pega. Muito. Pode, por confundir os bicos, né? Igual da mamadeira e o bico de silicone. Então, a gente é muito difícil não dar uma chupeta para o bebê, e às vezes o bebê ele não amamenta só por nutrição, ele amamenta também para se acalmar, por necessidade de sucção, etc. Então, tentar pelo menos primeiro estimular, não, fixar bem essa amamentação, estabelecer bem essa amamentação para depois introduzir chupeta, para não ter essa confusão. Ó, no chat eram essas que tem perguntas, agora a gente tem nossas 3 perguntinhas, né, finais. E o que nós, como sociedade, podemos fazer para ser rede de apoio e incentivo à amamentação? Olha, eu acho essa pergunta muito difícil, porém muito necessária. Eu acredito que a gente, como sociedade, a gente precisa apoiar essa mulher e dar condições para ela fazer essa amamentação com sucesso, né? Então, garantir os seus direitos por leis, igual eu falei, então, estabilidade de emprego à gestante, tem lei de emprego, lei de estudante gestante, lei de mãe presidiária, licença maternidade, licença paternidade, alojamento conjunto, direito à creche, pausa para amamentação, tudo isso é previsto por lei, a gente sabe que muitos não acontecem, né? A grande maioria. Então, eu acho que além das leis, a gente precisa estar sempre desconstruindo conceitos perante a sociedade, que a gente sabe que ainda tem muito preconceito. Esses dias eu postei uma foto do leite jorrando no Instagram e o Instagram me bloqueou. Então, assim, eu acho isso um absurdo. E a importância da gente falar para essa mulher sobre a rede de apoio e a gente ser rede de apoio para essa mulher, né? Então,
Se alguma conhecida sua quer amamentar, seja rede de apoio, ajude essa mulher, converse. A gente, como sociedade, a gente precisa entender o que é amamentação. A gente acha que é muito, a gente profissional da saúde, né? A gente acha que a gente fala muito de amamentação, a gente fala muito pouco, né? As pessoas ainda têm muito preconceito, então a gente precisa saber muito mais sobre e também a gente, como sociedade, a gente precisa cobrar isso de alguém, né? Então, existem N coisas por trás da amamentação, Estado, políticas públicas, nós como sociedade, falta de profissional para fazer esse atendimento, né? A gente fala muito dessa consultoria de amamentação, que hoje em dia tem muita consultora. Quantas pessoas não têm acesso a isso, né? Que amamentam ali na raça, do jeito que dá e tem que amamentar porque não tem dinheiro para comprar uma fórmula, né? Não tem opção para ela, ela vai amamentar e ponto. Né? Então, assim, a gente precisa que isso seja garantido enquanto sociedade. A gente, como sociedade leigo, a gente precisa garantir essas coisas para a mulher, né? Sim. O lema deste ano da SMAN, que é a Semana Mundial do Aleitamento Materno, foi referente à sustentabilidade, né? A gente já falou um pouquinho, né, de como o aleitamento materno influencia nisso, mas como que o aleitamento materno ajuda na preservação do meio ambiente? Vou falar um pouquinho mais disso. Então, quando a mãe está conseguindo aumentar o seu filho, ela não tem gastos com mamadeiras, com chupetas, então menos produção de plásticos, né, de lixos inorgânicos, menos custos de ida à farmácia, ao hospital, ao laboratório, então menos custo de energia em casa, porque para preparar o leite você precisa esquentar tudo no fogão ou no micro-ondas, menos custo de água. Então, se for pensando bem, até menos custo de gasolina, porque ela vai toda hora no mercado, na farmácia para comprar. Então, o leite materno é zero custos, ela tem a fábrica no corpo dela, então ele é bem melhor, tanto para ela quanto para o bebê, quanto para o meio ambiente. Realmente. E para o bolso, né, também. Com certeza. Última perguntinha, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar no chat, mas qual é a dúvida mais recorrente das mulheres sobre a amamentação que vocês veem assim na prática? Bom, eu acho que as mulheres elas lidam com muita pressão em relação à gestação, ao parto, né, à amamentação, acho que em tudo. E recebe muito palpite também, que realmente só complica esse processo, né, que elas estão vivendo. Então, eu não consigo pontuar a dúvida mais recorrente que elas têm, mas eu consigo dizer que essas mulheres elas sempre chegam cheias de dúvidas, inúmeras, e às vezes elas nem sabem se elas realmente querem isso, né? Não sabem se elas realmente querem amamentar. Mas a maior dúvida, com certeza, é se elas vão ou não conseguir amamentar. Sempre existem muitas dúvidas, mas a principal é se elas vão conseguir ou não. E eu acho que hoje a gente conseguiu trazer falar um pouco sobre esse leite, o quanto ele é importante, o quanto ele é essencial. Se a gente falou, ele é essencial até para o meio ambiente, que dirá, né, para a mãe e para o nenê. E é muito importante ressaltar que a amamentação não depende só dela, né? Então, muitas mães acham que vão ser menos mães se não amamentarem, né? E quanto mais pressão a gente coloca nessa mulher, mais chance disso dar errado, né? Então, eu vou ser menos mãe se eu não amamentar, eu vou amar menos o meu filho se eu não amamentar. E aí vai acabar não amamentando mesmo. Então, é muito importante a gente ressaltar que não depende só dela, né? Se a gente colocar a culpa toda em cima dessa mulher, não vai dar certo. A gente sabe que por trás a gente precisa de apoio de família, apoio de parceiro, apoio da empresa que trabalha, né, um bom plano ali, falhas de políticas públicas que a gente tem diversas, falha de acolhimento, falha de manejo para amamentação. E quando essa amamentação falha, tá falhando tudo isso junto. Não tá falhando a mãe, não tá falhando o nenê só. Tá falhando tudo isso junto. Então, cada um tem o seu papel dentro da amamentação. E a gente não precisa só de mãe, bebê e peito, né? A gente precisa de muitas coisas. Quando ela vence, ela tá vencendo todo esse tipo de mito, de palpite, de falta de assistência. Então, essa mulher tem uma grande dúvida se ela vai ou não amamentar. E isso, ela não consegue entender que isso não depende só dela. É bom trabalhar isso com ela desde o pré-natal. Tem gente que não gosta porque vai ser só mais pra frente, a dúvida dela agora não é isso, a cabeça dela não tá pensando nisso, ela tá de poucas semanas. Mas é bom já ir conversando com ela. Eu sei que a UEL tem muitos estágios aí
na atenção básica, então é bom conversar com ela desde o pré-natal, às vezes até desde antes. Se ela quer engravidar e está com uma dúvida, então vamos conversar sobre isso. É muito importante mesmo, né? Entender cada caso e tentar auxiliar da melhor forma, de acordo com cada caso. Gente, alguém tem mais Ela alguma sempre é pergunta? verdade. Isso. Não adianta falar que é tudo lindo, porque vão ter, Não é. vão ter problemas, né? Alguém tem mais alguma pergunta para dizer no chat? Enquanto ninguém fala nada, não sei se vai falar, a Júlia falou no começo, mas eu não falei. Muito obrigada pelo convite. A gente sabe quanto uma liga faz bem. Para quem é da UEL, correu atrás de projetos durante anos, ligas para fazer horas, a gente sabe, né? Nossa, eu Quanto queria é essa liga válido quando eu uma estudava, coisinha. hein? E eu agradeço o convite, meninas. Quando vocês quiserem algum tema aí que a gente queira ter domínio, né, Júlia? Mas nem sempre a gente tem, mas a gente tenta. Pode A gente é chamar, a gente residente, está sempre à a gente, disposição. a gente é recém-formada ainda, não é aquele mar de rosas. A gente apareceu mais uma perguntinha para vocês antes de eu agradecer. A Pamela perguntou qual foi o caso mais grave que vocês pegaram em relação à amamentação. Esses dias, realmente esses dias, acho que foi semana passada, eu peguei lá no hospital já, não estou trabalhando mais no banco de leite, estou no hospital, e chegou uma mulher que ela já teve o filho faz 3 meses, e há um tempo atrás ela começou a empedrar, começou a formar uma mastite ali, começou a ficar vermelho, teve febre e tudo mais, foi para o hospital, um médico foi lá e pegou uma seringuinha, cutucou ali com uma seringa para tirar o que estava ali de pus, sem anestesia, sem nada. Passou um tempo, o peito dessa mulher parecia. Sabe quando a gente faz estágio na ala feminina, masculina, e tem aquele povo cheio de lesão por pressão nas costas? O peito dessa mulher estava exatamente daquele jeito. Pura carne viva, em volta, tudo duro e pura carne viva. O médico apertava assim, jorrava pus e leite. E jorrava, jorrava, jorrava. Foi um caso que eu fiquei. Sorte que eu tava de máscara e que a gente, né, já consegue treinar o rosto para não fazer caras e bocas, porque a gente vê várias coisas, né? Mas eu fiquei, assim, horrorizada. Foi a primeira vez que eu vi uma complicação de mastite bem pesada. Ela teve que ficar internada, ela foi levada ao centro cirúrgico para ver se dava para continuar drenando aquilo. Foi bem complicado para ela, coitada. Nossa. E ela não conseguia botar o bebê para mamar ali mais. Ela tinha medo, né, da dor que ela sentia, da sucção, da bebê também pegar e relar. Era só numa mama. Na outra, ela falou que estava tudo tranquilo. E isso aconteceu depois de 3 meses de amamentação. E não era a primeira filha dela também. Eu acho que de casos assim muito graves eu não tenho, né? Mas são coisas que eu imagino, eu como pessoa que nunca fui mãe, nunca amamentei, imagino que seja muita dor. Que são aquelas fissuras muito grandes, muito feias, né? Aquelas fissuras principalmente de base de mamilo, que parece que realmente vai cair, né? E exatamente. E Dá arrepio, né? eu fico imaginando, porque assim, aquela mãe ela precisa continuar amamentando. E ela não pode amamentar só num peito, né? Ela tem que conseguir amamentar naquele outro peito também que está machucado. Então, são casos difíceis de atender. São casos que realmente requer muito cuidado. Você precisa saber o que você está falando, ter cuidado como você vai colocar aquela criança no peito, né? E tratar da melhor forma possível. Eu particularmente acho muito legal o caso, não legal, né, óbvio, mas são legais de tratar casos de Jesus, monilíase, né? Eu acho muito bom, principalmente porque dá para usar o laser também. Eu sou apaixonada pelo laser, então eu acho muito legal. Mas eu acho que o pior caso Legal como são essas. profissional, né? Legal como profissional. Aprender. A gente costuma falar muito isso. É legal, mas para a pessoa não é tão legal. É complicado nesse caso, igual as duas falaram, né? Às vezes é só uma mama que tá ali com a mastite, tá com lesão, e não tem como secar uma mama só, né? Então tem que continuar ali produzindo, aquela mama vai engurgitando, né? Não tem muito o que fazer, né? Por isso deve doer muito mesmo. Meninas, eu queria agradecer vocês.
Agradecer vocês por terem disponibilizado o tempo para estar falando com a gente sabe o tanto, eu, Sara e a Dora, que a gente participou com vocês do projeto, né, na maternidade, a gente sabe o tanto que vocês gostam desse assunto, o tanto que vocês são empenhadas em cuidar das nossas gestantes, né? Então, eu agradeço vocês por terem falado com a gente, por terem enriquecido essa finalização nossa do mês do agosto dourado, né? A gente trabalhou um pouco nesse